Boa noite, galera. Hoje é o nosso 18º dia de jejum e oração e o nosso tema de hoje é o nome do Senhor. Embora já tenhamos tratado o assunto a seguir em semanas anteriores, vale a pena recapitulá-lo sobre a ótica de intimidade de Deus conosco. No livro de Êxodo, capítulo 6, vemos que Deus apareceu a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. A palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, refere-se ao nome de Deus, que por vezes é traduzida por Jeová em algumas versões, o equivalente no alfabeto ocidental ao original hebraico, YHWH, palavra com 4 consoantes sem nenhuma vogal. Esse é o nome de Deus, o Senhor. Apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, aquele que supre todas as necessidades do homem. Entretanto, pelo seu nome, o Senhor, ele não se deu a conhecer. Os judeus veneram o nome de Deus, mas não o pronunciam, por temerem a chamar o seu nome em vão. Hoje nem mesmo sabem como se pronuncia o nome de Deus. Por vezes, estudiosos se perguntam por que Deus tem esse nome. Tudo indica que a razão está associada a algo muito profundo, no alfabeto hebraico. As letras correspondem a números. Eles não tinham os algarismos arábicos que usamos atualmente. Tomando o alfabeto ocidental como exemplo, teríamos que a letra A corresponde ao número 1, letra B ao número 2, a letra C ao 3 e assim por diante. Para escrever 1 mais 1 igual a 2, eles escrevem A mais A é igual a B. E 1 mais 2 igual a 3 escreve A mais B igual a C. Para eles, as letras do alfabeto e os números são equivalentes. Tanto se enumera com letras quanto com números. Ambos são igualmente usados. Assim temos que o Y equivale a 10, o H equivale a 5 e o W equivale a 6. Sendo YHWH igual a 10 mais 5 mais 6 mais 5, ninguém sabia o motivo de esse nome ser tão difícil de se pronunciar. Entretanto, na biologia e no estudo molecular podemos achar a resposta. A molécula de DNA tem uma dupla hélice que contém todas as informações genéticas de um indivíduo, de seus pais e de ancestrais longínquos. Essa dupla hélice é interligada por pontes que obedecem a uma ordem. Há 10 unidades de informações e uma ponte, depois 5 unidades de informações e a segunda ponte, depois 6 unidades de informações e a terceira ponte e por fim 5 unidades de informações e a quarta ponte. Esse padrão se repete por toda a cadeia da molécula de DNA. Diante disso, temos o ordenamento molecular. 10, 5, 6, 5. E aplicado ao alfabeto hebraico, temos a seguinte equivalência: YHWH. É exatamente o equivalente ao hebraico, o nome de Deus. Portanto, o nome do Criador é o que une as duas hélices de DNA. Deus fez questão de assinar sua obra-prima deixando seu nome sagrado em nosso DNA. Um ateu pode dizer que não passa de coincidência, que é uma obra do acaso. Contudo, o matemático dirá que a possibilidade de ser obra do acaso é nula, é impossível. Deus, o Criador do universo, assinou a nossa molécula de DNA. Uma grande obra sempre tem a assinatura do artista. Deus nos criou e deixou o seu nome registrado no mais profundo do nosso interior, em nosso código genético. Aleluia! E a pergunta de hoje é: como você explica o fato de o nome de Deus estar presente em seu código genético? Bom, o próprio texto faz menção ao nome de Deus, baseados na língua do hebraico, né, que foi escrito o Antigo Testamento, e faz a menção do nome de Deus em hebraico, que é escrito com 4 consoantes, ou seja, nem uma língua terrena, né, entre nós aqui, é capaz de pronunciar uma palavra com 4 consoantes consecutivas, né, não existe. Então, por muito tempo, a gente ficou sem uma tradução de como seria da forma correta.
Porém, o próprio texto ele induz a nós entendermos que se a gente pegar essas letras e trazer para uma forma numérica, a gente consegue encontrar essa sequência numérica no nosso ordenamento molecular, ou seja, no nosso DNA em si. E ele sugere que isso seria a assinatura de Deus na sua obra-prima, que seria nossa, ou seja, algo estava já no íntimo. E isso é algo tão complexo, tão difícil de ser constatado, que durante todos esses séculos, como não havia esse tipo de conhecimento, de sentimento de átomo, de molécula, essa vida micro-orgânica que nenhum dos apóstolos passou a conhecer, esse foi um conhecimento que a humanidade teve a posteriori, nunca foi possível constatar isso. Somente com o conhecimento que nós temos hoje, a gente conseguiu perceber isso. É interessante que, como a gente continua sempre aprendendo coisas novas a respeito de Deus, para a gente ver a complexidade que ele é, né? E qual seria o ponto-chave desse texto? Eu acredito que o ponto-chave é nós entendermos que, assim como essa sequência numérica do nosso DNA, que se equivale, né, às letras do nome de Deus que a gente aprendeu séculos e séculos depois, né, da nossa criação e tudo mais, e a gente aprendeu com isso, que a gente saiba que nós temos muito mais a aprender com o próprio Deus com relação à nossa criação, de onde viemos, para onde vamos, e é um aprendizado, né, constante que a gente vai passar com Deus. E a palavra de hoje começa em Gênesis 17, 1. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma nova vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Próxima leitura em Gênesis 6, 2, 3. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. E a nossa leitura com oração de hoje é em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a palavra de hoje vem lembrar que Deus ele se preocupa até com os detalhes. Como foi dito pelo Paulo, há muitos e muitos anos atrás, não era possível imaginar que no nosso DNA ia ter a mesma quantidade de números, né, e letras do nome de Deus. Então, com essas evidências, ele mostra que ele se preocupa até com as coisas que, para nós, o que muda na nossa vida, né? Hoje a gente saber que no nosso DNA constam essas numerações. A gente vai continuar acordando, indo trabalhar, estudar da mesma maneira, mas Deus se importou com esse detalhe. Então hoje eu quero falar com vocês para vocês jamais pensarem que Deus não se importa. Para você achar que isso é besteira, isso não é relevante para Deus. Jamais pense assim, Deus se importa com os detalhes, Ele é um Deus de detalhes, e essa é a maior prova. Ele quis deixar a assinatura dele em nosso DNA, para mostrar o quanto Ele se importava. Então, com você, com a sua família, os seus amigos, não vai ser diferente. Quando vocês forem orar, vocês agradecerem a Deus por Ele se importar com os detalhes da vida de vocês, amém? Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.